Existem futuros muito além do que nossa imaginação alcança. O que esperar do mundo diante do colapso ambiental? E quem seremos diante das ruínas? Meu nome é Lara Carvalho e você está ouvindo Meridianos. Respire fundo e se permita viajar. Você está prestes a entrar em outra dimensão. No episódio de hoje, uma cidade no dorso da baleia. Alô, é da polícia? Sim, senhor, com quem fala, que não posso ajudar? Oi, tem um peixe grande, branco e morto aqui na frente do antigo Macau. Onde fica o antigo Macau, senhor? E no nome de quem a região se chamava? Oxe, no nome de ninguém, viu? Esses bichos sempre dão problema e eu não quero confusão comigo, não. Só tô ligando porque na hora de olhar e tomar nota, todo mundo quer. Na hora de ligar, fica um jogo de empurra da porra. Ok, senhor, manterei a chamada anônima. Onde fica o antigo Macau, senhor? É no Porto da Barra, moça. Bem no meio da praia, ó. Ele é bem grande, toma a praia toda. Eu garanto que não tem erro. Ok, desde que horas os animais estão na praia? Eu não sei não, mas o cheiro tá insuportável. Você tem que vir resolver isso logo. Não se preocupe, vamos comunicar a viatura mais próxima. O senhor é capaz de identificar que animal é esse? E eu não sei que peixe é não, moça. É grande, branco, fede pra um caralho, dá problema. É a coisa mais bonita que eu já vi e tá morto. Era tarde e eu ainda estava deitada. Tinha me decidido a não sair da cama. Minha cabeça ainda estava cheia e rodando da conversa de ontem. Tudo o que eu queria era não sair dos lençóis gelados de minha cama, nem do ar-condicionado automático do meu quarto, tão duramente conquistado. Desde criança eu sinto mais calor quando estou com raiva. Não era um robô, não. Eu pingava litros quando qualquer guri babaca da escola me fazia engolir um murro para não apanhar em casa. Ninguém nunca levou a sério, afinal, sempre estava quente. Mas hoje, acho que nasci com alguma vantagem térmica em relação ao equilíbrio de minha temperatura. A desvantagem? Ficar paralisada sobre o risco de forte desidratação quando brigo com alguém. Quando sinto raiva de alguém. E como eu senti raiva de Kai ontem. O telefone tocou e, me contorcendo e me arrastando como um polvo numa fenda, pingando suor, atendi. Do outro lado, Andressa foi direta. Ela sabe que eu detesto rodeios. Chefinha, Kai morreu. Encontraram o corpo dela lá no Porto da Barra. Tá todo mundo indo pra lá. Quando chegar, eu vou estar com o celular. Eu nem sabia o que responder. Eu ainda não conseguia pensar e meus lábios estavam rachando. Ainda bem que eu não entrei na água do mar ontem. Iam estar muito piores hoje. Depois de um tempo em silêncio, Andressa retomou. Você tá desidratada, né? Olha, eu não quero parecer insensível, mas hoje as jubartes estão oficialmente extintas. Você precisa se recompor, nem que seja com soro na veia. Depois seguiu. Um pouco titubeante, menos corajosa, sei lá, acho que caiu em si e se lembrou com quem estava falando. Essa desaforada. E... não me demita por dizer a verdade. Hoje vai ser um dia daqueles. E foi você que me treinou pra esse dia. Alô? O fato de ela ter desligado na minha cara me fez quase desmaiar de tanto que eu comecei a suar. Mas também me guinchou para uma banheira com gelo onde minha cabeça rodou, dessa vez de tristeza. Enquanto me arrumava para sair, todos os ruídos da casa me incomodavam. Acho que até inventei alguns. Nunca saberei, mas o que eu sei é que o ouvido humano consegue perceber um espectro bem amplo de frequências sonoras, mas, apesar de amplo, é limitado. E eu sempre tive a impressão de que, desde que comecei a trabalhar com Kai,
De alguma forma, esse espectro de minha percepção se ampliou. Um dia conversei com ela sobre isso e divaguei se não poderia me enlouquecer um dia. Eu tendo um ouvido absoluto, o que, aliás, eu acho que deveria ser um pré-requisito para esse trabalho. Kai até fez uma canção para me lembrar que ela era a última de sua espécie, não eu. E que, ainda assim, se colocava na Baía de Todos os Santos e não no centro do globo terrestre, ao contrário de mim. Essa canção era a sua composição mais curta, que ela usava quando queria me ofender. Era de uma estrutura bem simples. O chamado, que correspondia ao meu nome, que era inclusive bem próximo de mar, depois uma mini pausa e cheio de vida. Uma pausa mais longa, o chamado de novo e vazio. Mas ela usava uma inflexão no final do chamado que adicionava uma partícula de ver e ser vista. Margarete vendo, Margarete vista. Sempre que eu ouvia esse chamado com essa inflexão, sabia que me ofensa. E sem pensar duas vezes, desligava os gravadores. Mas um dia, Andressa gravou e veio orgulhosa me mostrar um novo canto, com uma nova tradução. E talvez para me ensinar generosidade, já que a ofensa eu que ensinei, essa inflexão só era perceptível para mim. Para Andressa, era mar cheio de vida, pausa, mar vazio. Ela estava toda emocionada ao entrar em contato com uma canção nova de Kai, que achou rememorar a virada do colapso ambiental e a extinção de 80% da fauna e flora marinhas. Não desmenti. Até hoje eu me sinto uma péssima professora por não ter avisado que ela tinha um problema sério com o ouvido e um ainda pior com a poesia. A essa altura, eu já estava no carro e dirigia para o Porto da Barra. O caminho não era longo, mas era o tempo que eu tinha para entender por que Kai decidiu morrer ali. Isso não fazia nenhum sentido. Mesmo vasculhando nossas últimas conversas, sua última composição, todos os cantinhos da memória, nada. Kai, assim como eu, detestava aquele lugar. Turístico demais, apertado demais, tradicional demais, além, é claro, de lembrar daquele acidente horrível que ela viveu. Isso não fazia nenhum sentido. Talvez fosse bom enviar um comunicado para a agência do clima em nome do Instituto, sugerindo que investigassem algum comportamento irregular das correntes marítimas. Só pode ser alguma coisa nesse sentido. E quanto antes agirmos, melhor. Virei a primeira direita e o som da seta do carro começou a me irritar. Liguei o rádio, eu precisava me ocupar com outro som, diminuí a temperatura porque já estava suando de novo. Em um programa popular, a apresentadora falava sobre o evento do dia. Usava um tom grave, solene, e para minha surpresa teve um efeito calmante sobre mim. Qual será a frequência do timbre de voz que ela está usando? Com as mãos no volante, me arrisquei a fechar os olhos e respirar profundamente enquanto ela falava. Ernesto, enquanto alguns choram, outros sorriem. Apesar do transtorno causado em um dos maiores pontos turísticos soteropolitanos, talvez o próprio turismo saia ganhando hoje. E eu não estou falando da chance de ver de perto um animal tão magnífico quanto esse. E vale lembrar, Emília Pojuca, que esta é a última baleia do mundo. Sim, a última. E também a última predadora de camarão. Alô, IFAM! Todas as dúvidas serão tiradas do nosso programa. Engasguei e apertei o freio de vez. Fila da puta, eu não acredito que diante do corpo de Kai eles vão voltar com essa história de comida baiana. Eu já perdi a conta de quantas vezes já repetimos pra vocês que a morte de Kai não resolveria o problema da comida baiana. Que, aliás, a comida baiana já era considerado um elemento cultural extinto diante do colapso. E não só por causa da dieta rica em toneladas diárias de camarão de Kai e das jubates tropicais antes dela, mas pelo problema da porra da monocultura do dendê. Mas é isso, né, Emilinha? Quem sabe sem a perturbação dessa gigante aí, a gente conquiste alguma normalidade, assim, que a gente conquiste aí o nosso acarajézinho, o nosso camarão sequinho, nossa muqueca, sabe? Tomara que a gente consiga, acho que um bobó de camarão. Não vão encontrar nenhuma normalidade. Não tem nenhuma normalidade. Aliás, a vida de Kai é um atestado da não normalidade. Última jubarte viva, primeira sozinha. Como a própria Kai colocou naquela canção. Tá aí um marco que ninguém se atreveria a celebrar, não é? Anunciaram que me entrevistariam em breve, que estavam apenas aguardando a minha chegada,
e que, ao contrário da carne de jubarte tradicional, a carne de jubarte tropical era venenosa. Provavelmente as pessoas estavam procurando essa informação na internet. Um clássico. Nessa hora eu coloquei o ar-condicionado do carro para trabalhar no limite e ainda assim minha vista estava turva. Diminuí a velocidade e os outros começaram a buzinar. Fodam-se. Faltava pouco para eu ter algum vislumbre da praia e de Kai. E precisaria reunir todas as minhas forças para sair do carro naquele dia. Era a 5ª onda de calor na cidade e eu já não estava nada bem. Mas ao contrário do que eu esperava, eu não conseguia ter vislumbre de nada. Eu via apenas uma multidão na balaustrada, na praia, em torno de onde eu sabia estar o corpo dela. Quantas vezes eu tentei reunir uma multidão como aquela em torno de Kai? Em torno de suas necessidades, canções, memória. Eu não sei porque aquela visão me irritou tanto. Se eu não tinha grandes expectativas em torno disso. Essa já era uma frustração de minha orientadora e antes da orientadora dela, que até dizia: se nem o espetáculo dos saltos ornamentais das jubartes tropicais atrai a atenção da cidade para o que representa a sua presença, não vai ser nenhuma preocupação nossa que o fará. Só nos resta trabalhar incansavelmente para dar conta sozinhas do que elas precisam enquanto precisarem. Mas e o quanto a gente precisa do que elas sabiam? Será que a gente conseguiu guardar tudo o que podia? Sempre me pareceu que um dos maiores medos de Kai era levar todo o conhecimento acumulado com ela, e eu acho que por isso ela abriu a guarda para mim tão depressa. Minha orientadora sempre dizia que eu era uma sortuda por ter ganhado a confiança de Kai tão de pronto, enquanto ela mesma teve que se esforçar tanto, ainda que tenha visto seu nascimento. Mas eu devia ter desconfiado antes que alguma coisa estava errada. Quando eu vi o marcador da temperatura, eu pensei: eu não tenho como descer. 62 graus? Como estou? Resolvi seguir um pouco com o carro, dar uma volta, esperar o sol baixar um pouco mais. Dirigir sempre me acalmou. As canções de Kai eram sempre bem curtas, sucintas, e ela sempre se mostrava solícita para me ajudar com as traduções. Uma composição comum de uma jubarte tropical durava em média 2 horas, das jubartes antes delas, cerca de 30 minutos. Um dia, Kai chegou com uma canção de 22 horas. Eu me lembro bem desse dia. Foi muito exaustivo, muito, para toda a equipe, que se manteve de prontidão para os registros e a documentação deles. Mas foi exaustivo principalmente para Kai. Nos tempos da Megaptera novaangliae, anualmente os indivíduos migravam dos polos para os trópicos, para o que ficou conhecido como temporadas de acasalamento. Um dos rituais que executavam aqui eram espécies de jam sessions, que duravam cerca de 22 horas a 48 horas, onde os indivíduos mais velhos apresentavam as canções da temporada, as canções tradicionais de cada uma das famílias, e discutiam coletivamente sobre presente e futuro. Os pesquisadores da época, com a tecnologia que eles tinham, demoraram a descobrir que essas jam sessions eram um real motivo da migração e que os partos e acasalamentos eram uma espécie de efeito colateral. Foi em uma dessas sessões do passado que os primeiros ancestrais de Kai surgiram, quando parte do grupo resolveu ficar após essa sessão de 72 horas, onde avaliaram a escassez de comida que enfrentariam com o derretimento das geleiras e o aquecimento dos oceanos. Esse evento foi registrado em sua totalidade pelos pesquisadores, mas só foi devidamente compreendido anos depois, quando começamos a trabalhar em parceria com as jubartes tropicais, espécie que surgiu dessa cisão. E uma das muitas adaptações que fizeram foi se alimentar dos benditos camarões. Naquele dia, Kai fez sozinha um ritual que era feito por no mínimo 20 indivíduos. Mas Kai trouxe uma canção nova, ou abriu um segredo antigo. E se eu fosse uma jubarte, eu estaria soprando para trás de tanta excitação. Tudo o que podíamos fazer era respeitar aquele momento com a solenidade que demandava e cuidarmos de Kai, que se empurrou até o limite. Depois daquela gravação, ela passou 1 semana sem vocalizar devido à exaustão. Mas outra coisa foi estranha em relação a isso. Ela me deixou
só na tradução. E era fria sempre que eu tocava no assunto. Precisamos de um ano inteiro para chegar em algum lugar em relação a ela e de uma equipe imensa. Sempre que pedimos ajuda, Kai nadava para longe em silêncio. Até que paramos de solicitá-la em relação a essa empreitada. Foi a tradução mais difícil de liderar. Tinham muitas inflexões sutis, o que me obrigava a ter que ouvir eu mesma quando a informação parecia muito importante para o todo. E claro que isso não foi bem recebido por parte da minha equipe, que sentia que eu estava menosprezando sua capacidade. Mas eu não podia correr o risco de perder alguma informação importante por causa da vaidade de ninguém. E por mais que todos negassem e eu evitasse ficar repetindo isso, todos sabiam que ninguém tinha com Kai uma relação tão profunda quanto eu. E eu também não queria alardear a sensação de que eu estava diante de um adeus que eu não queria escutar. Reconheci a voz de João. João era outro pesquisador de nossa equipe e estava dando uma entrevista. Provavelmente, com a pressão dos jornalistas em minha ausência, resolveram assumir no meu lugar. Andressa estaria mais habilitada para falar, mas odeia dar entrevistas e deve ter decidido por João. Boa escolha. Ele tem uma fala apaixonada que geralmente aproxima seus interlocutores, mas consegue manter um pensamento ordenado, bastante didático. Hoje é um dia muito triste para nossa equipe. E me arrisco a dizer que deveria ser assim para toda a cidade também, né? Nós não só estamos diante de mais um evento de extinção desde o aumento da temperatura do nosso planeta, como perdemos também aquela que vinha se comportando como a última guardiã da nossa Bahia. Professor João Vitor, você pode esclarecer uma dúvida de nossa equipe e de nossos ouvintes? Hoje é oficialmente a extinção de todas as baleias do mundo ou apenas da jubarte tropical? Hoje é a extinção das jubartes. No ano passado, nós testemunhamos a despedida da última família das megapteras novangliae, que viviam nos Polo Norte e Sul, e hoje a morte do último indivíduo das megaptera tropicalis. Embora a jubarte tropical já fosse considerada um animal extinto, né? Já que vivendo sozinha não ia poder deixar nenhum descendente. E é verdade que com a sua morte podemos testemunhar a reaparição das populações de camarão. Olha, sobre essa questão, nós já falamos muitas vezes com a imprensa. Não há retorno para a população de camarão. A acidificação e a temperatura dos oceanos têm um impacto muito maior sobre a sua extinção do que a presença das jubartes tropicais em nossa costa. Esse indivíduo que perdemos hoje já estava há mais de um ano sem se alimentar, o que, aliás, pode ter sido a causa da sua morte. Embora as jubartes, em geral, tolerem muito tempo sem alimento e ainda não possamos fazer afirmações nesse sentido. Alguns enxergavam a jubarte tropical como uma inimiga da cidade por causa disso. E talvez essas pessoas tenham perdido excelentes oportunidades de se aproximarem de um animal magnífico como esse. Muito obrigada, professor. Bem, de acordo com as equipes presentes, o corpo da jubarte já começará a ser transferido para um local adequado, onde será autopsiado para investigar a causa da morte. Acompanhe a cobertura completa no nosso canal. Fome. Depois de um ano trabalhando na tradução da canção de 22 horas, conseguimos organizar a estrutura daquela composição. E um dos temas era a fome. Ainda existem muitos pontos nebulosos, sutilezas não percebidas, lacunas não preenchidas, mas ontem compreendemos que aquela era uma canção fúnebre. Uma espécie de canção ritual, onde Kai contava a sua história, mas se misturava com o oceano e dessa maneira contava a história dele também. E por consequência a nossa. Todos os marcadores de tempo da música, compasso, ritmo, andamento, frequência, etc., eram muito complexos e atravessados, o que nos fez questionar se era uma narração épica, uma cantiga tradicional, uma canção improvisada no momento de sua emissão ou uma previsão de futuro. Se estávamos lidando com informações sobre a futura morte de Kai, ou se ela já estava morta quando cantou, ou ainda a possibilidade de Kai ser apenas a emissária de outras vozes espiritualmente conectadas com ela. Seja qual for a resposta, eu sabia que Kai partiria em breve.
Então, ontem decidi fazer uma sessão individual com ela. Chamei a Andressa para me auxiliar com os equipamentos porque eu podia confiar em sua agilidade e discrição. E eu gostaria de ficar focada no contato direto com o Kai. Nossa comunicação se dava, geralmente, através de um conversor que fazia a tradução de nossa língua para a de Kai e era emitido via falantes subaquáticos. As respostas de Kai eram captadas por microfones submersos e passavam pelo conversor outra vez. O cuidado deveria estar na entonação de nossa mensagem, garantindo um padrão melódico de nossa língua e na leitura das possibilidades da entonação de Kai. Claro que com o tempo, às vezes era possível uma comunicação direta, se entender sem o conversor, mas não havia mímese, nem de um lado, nem do outro, ao contrário do que pensava. Kai confirmou rapidamente minhas impressões sobre a composição, mas se recusou a me dar mais informações sobre sua partida. Eu insisti. Argumentei que essa informação tinha valor de pesquisa, pois precisaríamos prever com quais eventos teríamos que lidar com sua partida e quanto tempo teríamos para nos preparar. E ela continuou se recusando. Resolvi apelar. Disse que, se não falaria pela pesquisa, que desse mais informações por mim. Eu precisaria me preparar e gostaria de estar presente, registrando o momento para fins de pesquisa. Kai se manteve em silêncio, mas não se afastou do barco. Prendi a respiração, esperando que ela cedesse, e ela me convidou para entrar na água. Me recusei. Insisti para voltarmos ao assunto. Disse que estávamos ali desperdiçando recursos importantes que poderíamos estar investindo em ajudá-la. Então, Kai cantou sua cantiga de ofensa. Não acreditei. Fiquei com muito calor, tanto que vi tudo girar por um momento. Andressa, reconhecendo a canção, entendeu como uma resposta clara. Mar cheio de vida, mar vazio. E começou a chorar. Eu senti raiva dela também. E dei um sermão sobre decoro e profissionalismo. Quando eu terminei, Kai ainda estava ali. Eu disse na comunicação direta: volto amanhã. Pense sobre o assunto. E fui para casa, pensando em quais argumentos usaria hoje. Chefinha, o corpo de Kai acabou de ser levado da praia. A gente já tá a caminho do instituto. Eu vou tentar deixar tudo encaminhado pra gente começar a autópsia quando você chegar. Tá tudo certo, viu? Tome seu tempo. A gente não deve estar pronto pra começar antes do final da tarde. Pode confiar em mim. Beijo. Notei que eu já tinha perdido a conta de quantas voltas na barra já tinha dado. Levando em conta o trânsito lento, não deixava de ser um grande feito. Gravei um áudio em resposta. Ok. Preciso fazer apenas uma coisa e encontro vocês lá. Andressa, obrigade. Tomei o caminho de volta para o porto. Apesar de o corpo de Kai já ter sido retirado, a praia ainda estava interditada. E sem a atração principal, já estava vazia. E com o mar bastante agitado. Me identifiquei para os policiais responsáveis pelo isolamento e eles não criaram nenhum caso. Também não tive dificuldade em encontrar o lugar onde o corpo de Kai tinha passado toda a manhã. E fui em sua direção. Deixei lá as minhas coisas e entrei no mar. Nadei o suficiente para tornar a costa um borrão, sem entrar na corrente mais próxima, e submergi. Perdi a noção de por quanto tempo eu fiquei nessa dança entre imersão e submersão. Não sei exatamente o que buscava ouvir, mas tudo o que eu conseguia escutar era o vazio, deixado por minha amiga. As lágrimas eram empurradas para cima pela pressão da água e comecei a boiar com as orelhas submersas, ouvindo o mar daquele silêncio.
Esse foi o episódio Uma Cidade no Dorso da Baleia, escrito e narrado por Laís Machado. Este episódio conta com as participações de Marisa Bezerra como radialista e entrevistadora, Elisa Porto como Andressa e moça da polícia, Daniel Moreno como João Vitor e o moço que liga para a polícia, Diego Araújo como radialista. Os sons de Jubarte foram interpretados pelas Baleias Jubartes. O podcast Meridianos conta com o apoio do Instituto Serrapilheira. A criação e direção são assinadas por Lara Carvalho. A trilha sonora, a edição e o desenho de som são assinados por Andréa Martins. A identidade visual é assinada por Alícia Volpini. A produção e o site são assinados pela Lua de Maré Produções. Para ficar por dentro das novidades, siga o Instagram @Lua de Maré Produções, tudo junto e sem os acentos, ou acesse o site www.luademaré.com/meridianos, onde também temos a transcrição de cada episódio. Agradecemos por você escutar até aqui e até a próxima.